Qual era a adversidade de Noé? O que estava acontecendo? Versículo 11, a Bíblia nos diz: ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Conduta. Quando tem desvio de conduta, quando corrupção começa a acontecer, sabe, isso tudo gera adversidade no mundo em que se vive. Quando dentro de uma casa violência acontece, que adversidade, corrupção, desvio de conduta do esposo, da esposa, do filho, da filha, do pai, da mãe. E isso tudo é pecado. E o pecado gera morte, morte espiritual, mas o pecado também mata áreas da vida. Todo desvio de conduta, tudo que vai contra a palavra de Deus, vai causar morte. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Justo e íntegro entre o povo da sua época. Versículo 11 vai dizer: ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Contraste. Ele contrastava. Ele era contra a cultura. A sociedade andava na corrupção. Levar vantagem em tudo. Violência. Desvio de conduta. Noé, não. Como ele respondeu àquele tempo? Ele respondeu àquele tempo. A Bíblia diz que ele era homem justo. Não é que não era perfeito, não era. Não é que a família dele era perfeita, não era perfeita, mas sabe, eles tinham um foco em um aperfeiçoamento e eles se cuidavam. E quando se olhava o comportamento geral da vida de Noé, não era perfeito, mas a conduta geral dele, que tinha sim os momentos que errava, que pecava, era homem, mas ele não se conformava com o que estava errado e com os pecados. Ele corrigia, e isso fazia com que o comportamento dele fosse diferenciado. A Bíblia diz que ele era justo e que ele era íntegro. E essa justiça de Noé não era uma justiça própria. Era uma justiça segundo os princípios e os padrões divinos. O Noé, ele andava no caminho, não nos atalhos. Alguém já disse que se atalho fosse bom, não existiria caminho. Ele andava no caminho. Não, mas aqui é mais curto. Com isso não é bem assim, mas sabe, com uma mentirinha eu resolvo. Sabe, isso aqui não tem nada demais. Tá, daí eu chego mais rápido. Ei, vamos cuidar com atalhos. Isso tem um preço. A Bíblia diz que aquele que quiser viver piamente vai padecer perseguição. Quando a gente se comporta diferente da maioria, nós vamos chamar a atenção. Não é porque a gente quer aparecer, mas o nosso comportamento difere do meio em que estamos. O Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. O mundo de Noé estava corrompido, caminhando para um destino trágico. Noé não se corrompeu com o mundo dele.
Atos capítulo 2, versículo 40, a Bíblia diz: salvem-se desta geração corrompida. Salvem-se. Não se envolvam com essa geração corrompida. É uma questão de princípio, é uma questão do que está aqui dentro. Nós estamos em um mundo que quer nos engolir com esses princípios. Com essa sua conduta errada. E nós temos outros princípios para nos conduzir. A Bíblia diz que os últimos dias seriam dias difíceis. Mas nós podemos viver esses dias dentro da graça de Deus, do propósito de Deus, nos princípios de Deus, que não é fácil, contudo, nessa condição nós temos a graça de Deus sobre nós, a bênção de Deus sobre nós, a soberania e o poder de Deus agindo em nossas vidas e nos ajudando. A segunda coisa que Noé fazia, em consequência disso, esse comportamento também o fazia andar com Deus. Andar com Deus. A Bíblia diz que ele andava com Deus. Andar com Deus significa que ele tinha uma vida pessoal diária com Deus. Ele não andava com Deus só nos domingos de ceia. Ele andava com Deus todos os dias. E a Bíblia diz o seguinte: como andarão dois juntos se não concordarem? E o contexto desse texto está no relacionamento com Deus, o relacionamento de Israel com Deus. Então, enfim, tem gente que diz: eu estou com Deus, Deus está comigo. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31, a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas no início do versículo tem uma conjunção condicional que é um se. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E a gente tem que prestar atenção nesse se. Quando que Ele é conosco? Ele é conosco quando a gente anda com Ele. Andar com Deus. Tudo na vida conspira para que nós não andemos com Deus. A agenda do dia, as coisas que nos cercam, o mundo, sabe? Muita coisa nos chama a atenção, e, enfim, para que a gente não ande com Deus. E se a gente não andar com Deus, a gente vai estar desprotegido. Acontecem coisas difíceis, tanto na vida de quem anda com Deus, como na vida de quem não anda com Deus. Aquele que não anda com Deus sofre consequências dos seus erros, e daí ele até reclama: enfim, cadê Deus? Mas eu não tenho nenhum compromisso com Deus. E quem não anda com Deus, acontecem as coisas difíceis, e ele se coloca em um lugar distante de Deus, e ele tem que lidar ele mesmo com as consequências dos seus erros. Não é que quem anda com Deus não tenha situações difíceis, mas é bem diferente. Quando a gente anda com Deus, sim, a gente tem adversidades. E Jesus disse: no mundo vocês vão passar por aflições. No entanto, quem anda com Deus tem a companhia de Deus. E daí Jesus disse:
no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem não anda com Deus não tem o ânimo necessário. Quem anda com Deus tem adversidade, mas tem ânimo, e ele enfrenta essas adversidades. Terceiro lugar, que você busque construir uma estrutura segura. Deus disse a Noé: construa uma arca. E a figura da arca ela é muito interessante, e ela nos dá muitas lições. Em última análise, eu diria que a arca é uma figura de Cristo, que nos salva, mas a arca também podemos colocá-la, imaginá-la como figura de outras coisas. A arca fala de vida. Construa uma arca. Versículo 14. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos, revista de piche por dentro e por fora. E daí Deus vai dar detalhes, vai dar medida, comprimento, altura, os pavimentos. Deus dá detalhes. Construa. E daí diz, e revista de piche por dentro e por fora. Revestir de piche era madeira. Madeira com madeira fica as frestas. Tinha que fechar as frestas. Essas brechas que ficavam nas madeiras tinha que fechar. Se não fechasse as brechas, a água começaria a entrar. Quando se tem brechas, sabe, no caso do barco, não vai afundar de uma hora para outra, aos poucos. Vai enchendo d'água, enchendo até que afunda. Na construção da nossa vida, das áreas da nossa vida, vamos cuidar com as brechas. O apóstolo Paulo falou aos Efésios, aos cristãos de Éfeso: não deem lugar ao diabo. E quando ele falou disso, não deem lugar ao diabo, ele não disse isso ao mundo, ele está escrevendo para a igreja. O apóstolo Pedro falou: sejam sóbrios, vigiem, porque o diabo, o adversário de vocês, anda à volta de vocês, ele está rugindo como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Nós poderíamos dizer que, nesse contexto, parafraseando esse texto, nós poderíamos dizer que o diabo está em volta buscando uma brecha para ele entrar e agir e tragar, engolir sem mastigar. Deus disse que o Noé tinha que fechar as brechas com piche, para que a água não entrasse e a arca não afundasse.